Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Peço a autorização aí da gravação de todos. Solicito também que, na medida do possível, vocês desliguem as imagens e o áudio para a gente conseguir ficar com a questão de dados que nós vamos subir esse material para o canal do YouTube do PIBIC da UFMS. Bom, sejam todos bem-vindos. Pediria aí para que todos desliguem o microfone, por gentileza aí também a Rosa Ayala. Agradecer a presença de todos, tanto do núcleo de Campo Grande, agradecer a presença de vocês, tanto os professores supervisores, a coordenação diária, no seu nome da professora Luísa, a coordenação supervisão local, aqui no caso de Corumbá, e os alunos também presentes, que são a nossa maior referência aí dentro do programa, tanto de Campo Grande como aqui de Corumbá. Agradecendo, então, a presença de vocês, quero dizer que esse é um primeiro passo, um primeiro momento de interação dos grupos, ou, na verdade, dos núcleos, né? E esse primeiro momento, nós articulamos, em especial, conversando eu e a professora Luísa, para que trabalhássemos uma pequena parte, digamos assim, nesse primeiro encontro, né, chamado aí de ciclo de debates, que foi organizado inicialmente pela Coordenação Geral do PIBID. E aí, essa pequena parte, ela traz, na verdade, os primeiros momentos desse PIBID, né, que se iniciou em 2020, durante um período diferente, que é dentro desse momento de pandemia, das restrições. Então, a gente vai focar, basicamente, numa apresentação inicial de como foi esses primeiros momentos, e também com foco aí no período não letivo, né, como que foi para conseguir fazer com que existisse uma certa interação, estudo, a mobilização dos sujeitos em torno do programa, né? Então, inicialmente, assim, eu tenho a dizer para vocês, é isso que a gente mais ou menos pensou para vocês, né? E queremos deixar bem claro que vocês procurem interagir ao final, né, para verificar questões, aproximações, curiosidades, né? Apesar de a gente ter uma área em comum, a gente tem diferenças de condução que são complementares, ao mesmo tempo também, em determinados momentos, tem uma especificidade, inclusive por conta da sua região, etc. A minha fala vai se limitar mais à questão administrativa, e depois eu passo a palavra para a professora Rosilena Ayala, que vai fazer a sua apresentação. Então, assim, como eu vou falar mais na parte administrativa, o que eu queria chamar a atenção de vocês, que nosso grupo teve pouca desistência, né? Antes de iniciar, lá em outubro, nós tivemos uma desistência logo de cara, que foi de uma aluna voluntária que estava no rol de selecionados, e rapidamente a gente conseguiu, já na sequência dos aprovados, colocar uma nova pessoa, né, como voluntário, e depois agora, no início do ano letivo, um colega que estava como bolsista, e aí a gente também seguiu o mesmo fluxo. Então a gente entende que a gente tem um grupo coeso aqui, né, com essas pequenas mudanças em termos de substituição, e assim, rapidamente, as pessoas que foram entrando, seja para bolsista ou para voluntário, elas já pegaram o ritmo, né, das nossas organizações e conseguiu desenvolver as suas atividades. Dentro do campo administrativo, o que a gente fez foi tentar fazer um cronograma para 3 meses. E nisso nós apresentamos algumas vantagens e algumas desvantagens, que gostaria de falar rapidamente para vocês desses 2 quesitos, né? Inclusive, nós começamos a se organizar em termos de grupo muito antes da oficialização
propriamente dita, né? Então, em termos de grupo, a gente se uniu bastante nesse sentido e começamos já a desenvolver, mesmo não estando, teoricamente, com todas as premissas lá dentro das plataformas que seriam necessárias, mas a gente já tinha, por força do edital, uma auto-organização, inclusive, no grupo de trabalho pelo WhatsApp, e depois, consequentemente, o seu desencadeamento. Em termos de vantagem, né, falando aí dessa organização de 3 meses, né, vamos esquecer um pouco outubro, que foi um mês muito mais assim de aproximação, de foco, de aprendizagem inicial do que era isso, né, entender um pouquinho, as associações que foram ocorridas antes, né, para a gente ver o que foi feito antes no PIBID, o que deu certo, o que não deu. Então, a gente teve esse primeiro contato inicial, trocando figurinhas para entender um pouco e formalizando. Então, sem considerar isso, a gente considera, então, novembro, dezembro, janeiro, entrando aí em fevereiro, a gente tentou se organizar de forma geral aí as ações aí do PIBID. E a vantagem inicial é justamente a organização, né? A partir do momento que você tem uma macro-organização aí, né, passando praticamente de um bimestre, né? Ou seja, 3 meses aí de atividades, você tem uma grande organização, para onde você está indo, né? Quais são as lacunas, para onde você já vai atacar. Então, você se organiza, né, principalmente dentro das atividades correlatas da formação de vocês, das atribuições profissionais do supervisor, da coordenação geral, enfim. Então, isso ajudou bastante, né, inclusive nesse período que foi inicial e o período não letivo, né? Quais são as desvantagens? Falando rapidamente, para eu não me alongar aí no meu tempo. As desvantagens são que a vida na escola, a vida entre os PIBIdianos e o supervisor, ele é muito dinâmico, surgem situações, né? Aqui em Corumbá tem uma particularidade em função da forma como a Prefeitura Municipal adotou as suas ações do ensino à distância, o ensino remoto e tal. Então, isso acaba tendo que, ao mesmo tempo, uma organização, e ela é prevista enquanto cronograma, então ela é salutar nesse sentido de ter flexibilidade, mas você tem que, a todo momento, estar fazendo ajustes. Então, isso aí eu digo que é um pouco de desvantagem quando você faz isso muito a longo prazo, né? Então, assim, o Jaque, fecha a sua imagem aí, por favor. Seja bem-vinda. Acabei de aceitar aqui uma colega, tá? Bom, aí para finalizar assim minha fala, né, já indo para a parte final, o que eu gostaria de chamar a atenção, e não sei realmente agora que nós vamos ficar sabendo um pouquinho mais dos detalhes, né? Nós incluímos ao longo desse trabalho 4 vídeos, né, disponíveis no YouTube, né, e 4 trabalhos em PDF sobre aquilo que já aconteceu no PIBID. A gente precisava olhar, bom, quais são os momentos de sucesso ou insucesso que ocorreram ligados à área, né? Então, ao longo desses 3 meses, só para vocês terem uma noção, um dos trabalhos que a gente colocou para leitura, em debate, é o PIBID, o percurso da formação dos professores de educação física. Outro, o PIBID, a educação infantil e a educação física, as práticas pedagógicas centradas na criança. Enfim, a contribuição do subprojeto PIBID, né, da educação física no processo de planejamento. São alguns trabalhos que nós acabamos disponibilizando dentro desse cronograma para fazer discussões e aproximar a realidade desses sujeitos, que são sujeitos que estão no processo inicial de formação. Da mesma forma, disponibilizamos alguns vídeos, como eu estava dizendo, que vai tratar sobre os objetivos do PIBID dentro de determinados contextos de escola, a questão da brincadeira dentro de um projeto também de outra universidade. Enfim, a maioria dos vídeos que nós passamos foram vídeos produzidos em São Paulo, né? Alguns discutindo a questão de cultura corporal, etc. Mas como que a gente pensou, além da disponibilidade, né, e do debate, o que a gente pensou? A gente pensou na interação através de relatórios, né? Isso é uma das coisas que a gente colocou bastante, né? Eu vi ali que a Luísa falou assim, olha, quem vai fazer a ata, tal. Nós estamos fazendo
não atas de encontro, nós estamos fazendo relatórios mensais do que aconteceu ao longo daquele mês, né? E, eventualmente, de tópicos específicos, né? Aí é um trabalho específico, seja de uma ação, de alguma coisa que foi lida, ou alguma capacitação ligada à própria Secretaria de Educação. Então, resumindo, a gente trabalhou bastante com essa questão de formar esses relatórios, e aí, ao longo do tempo, a gente percebe a evolução dos sujeitos na construção desses relatórios, e também a gente usou a questão dos áudios, ou seja, os alunos mandarem áudios nos grupos de WhatsApp, explicando ou se colocando através de algum tópico específico, algum tema específico. Então, da minha parte, eu gostaria de falar isso também, para não ficar entrando muito no elemento aí específico do que a Lene vai falar, tá? Então, basicamente, na parte administrativa, eu, enquanto coordenador de área, tento com que essas atribuições ocorram da melhor forma possível para agregar na formação desses sujeitos. E aí passo a palavra para a professora Rosilene Ayala, que é a nossa supervisora local aqui. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Como o Carlos já me apresentou, né? Sou a professora Rosilene Ayala Pacola, sou a supervisora do PIBID na Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros, e eu vou começar com um breve relato, né, das ações que a gente tem feito na escola, e, em consequência disso, também os acadêmicos do PIBID, né, como é que eles foram inseridos nessa época de pandemia. E aí tem a metodologia de estudo da escola. O procedimento que foi adotado pelo município, que o professor Carlos tinha dito, a princípio, né, o ano passado, quando disse, fomos trabalhar numa terça e numa quarta-feira, que já não entraríamos mais em aula presencial, o que o município adotou? A Secretaria de Educação daqui elaborou apostilas para os alunos, e nós, né, professores, juntamente com a coordenação da escola, criamos grupos no WhatsApp para a gente enviar essas atividades, essas apostilas para aqueles que quisessem imprimi-las presencialmente na escola, né? Aí mais para frente eu vou falar como é que é feito a entrega, a devolutiva, disso tudo. E aí, partindo desse princípio, eu sugeri uma visita técnica dos alunos à escola, né? Porque, claro, tomando todo o cuidado com a biossegurança. Nós fizemos divisão de pequenos grupos, cerca de 2, só um grupo foram em 3 alunos, para eles conhecerem a realidade da escola, os espaços, que a Escola de Medeiros ela não tem uma quadra onde são feitas as aulas de educação física, onde é que nós, professores de educação física, tentamos nos reinventar para não prejudicar nenhum conteúdo com a quadra, né? E aí eles conheceram direção, coordenação, visualizaram todo o funcionamento da escola nesse período de pandemia. Como é que a gente organizava lá dessa maneira. Tá muito rápido ou tá bom? Não, pode ir, Lene, porque até tá cortando de vez em quando sua fala para não... A gente aqui tem esse problema técnico em Corumbá, tá? Só fazendo assim um adendo, né? Nós temos alunos que são oriundos dessa escola, né? Mas nós temos alunos que não conheciam de forma nenhuma o espaço escolar, então é por isso que também a Lene, na época, ela sugeriu, e essa é uma das coisas também que eu estou procurando, fazer as reuniões com eles, né? E com a supervisora, mas também deixando uma certa liberdade para o supervisor também ter o seu horário com eles. E aí, continuando o nosso método de trabalho, como o professor Carlos já tinha dito, nós fazemos cronogramas mensais e neles são inseridos vários conteúdos. Que aí são, que ele já mais ou menos adiantou, né, que são as rodas de conversa, com o coordenador de área, o Carlos às vezes está presente, né, como ele disse, às vezes só
O professor supervisor fica com os acadêmicos, participação de cursos, seminários, desenvolvimento de relatórios. E aí, depois de tudo isso, de ter abordado previamente, os meses de outubro a janeiro, os acadêmicos foram integrados numa formação inicial, juntamente com os professores do município, numa capacitação. Essa capacitação eles participaram de toda a formação que os professores da escola, da rede municipal de Corumbá receberam, e eles participaram de todas. E aí houve as cobranças que o professor Carlos tinha dito, áudio, relatório, enfim. E eu vou entrar agora nas dinâmicas, né? As práticas realizadas na escola. Bom, os alunos da escola, hoje, nos dias de hoje, eles utilizam ainda essas apostilas, só que agora são confeccionadas pelos professores, né? No começo da pandemia, a CEMED encaminhava um conteúdo próprio que ia para toda a rede municipal. Agora não, ela deu abertura para que os professores montassem apostilas, né? Até porque a realidade aqui em Corumbá de uma escola não é da outra. E aí os alunos recebem no grupo de WhatsApp, para que o pai imprima em casa, ou busca na escola. Aí eles dão um prazo, mais ou menos, de 15 dias entre a retirada e a devolutiva dessas atividades. E aí, além disso, né, tem um material complementar que fica sempre inserido numa plataforma online da CEMED, que é o Tagnos Remoto, no qual também os acadêmicos eles tiveram contato com essa plataforma, participaram de capacitações nela. Olene, só para fazer um adendo, né? Essa plataforma, me corrija aí se eu estiver errado, ela também ela inicia no finalzinho do ano passado, é isso, né? Isso. Então, aí foi aonde teve uma certa complicação, né? Porque o município estava num ritmo e aí eles começam a querer realmente fazer uma coisa online, né? Praticamente no final do ano. Então, e foi mais ou menos na mesma época que acaba entrando o PIBID, né? Isso, exatamente. Então, assim, de certa forma, ao mesmo tempo, a Lene estava se recebendo, né? A Casa Rosilene estava recebendo a formação da plataforma e já, ao mesmo tempo, capacitando os alunos, né? Que são os nossos pibidianos. Inclusive, eles visualizaram que esse tipo de plataforma não deu certo. Agora, eles criaram uma outra mais simples para que o pai consiga entrar, né? E os acadêmicos do PIBID, eles também tiveram essa capacitação com a nova plataforma de agora. E é isso, pessoal. E agora nós estamos daqui para frente construindo novas intervenções, né? Na expectativa de que em breve teremos um contato direto com os alunos nas aulas presenciais. Essa é a nossa esperança, né? Se Deus quiser que essa vacina venha e que os acadêmicos possam estar inseridos no presencial juntamente com os alunos. Eles não veem a hora disso acontecer. Carlos, eu não sei, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, eu acho que é isso, né? Até para a gente não ficar entrando num tema que eu acho que posteriormente, né, nós vamos ter outras oportunidades de articular mais o que foi, vamos dizer assim, essa parte mais conceitual, capacitativa que a gente deu, né, instrumental, né, e chegou um momento que os alunos agora estão cada vez mais querendo estar, vamos dizer assim, na linha de frente, por mais que seja online, e isso a gente está construindo e está já desenvolvendo, aconteceu alguns trabalhos interessantes, mas não é o caso agora de falar especificamente. Obrigado, Lene. E fica à disposição, então, agora para a parte da... Peço para você encerrar a apresentação. À disposição aí da Luísa. E segue o trabalho aí, Luísa. A bola está contigo. Muito, muito interessante escutar a experiência de vocês, né, em Corumbá. Até essa tentativa aí dessa plataforma online, né, aqui em Campo Grande, os meninos
Os professores, a gente está vivenciando os cadernos, né, e o grupo do WhatsApp, embora tenha um ensaio, né, de pensar aí o Moodle e tal, mas ainda não se efetivou, mas muito legal escutar a experiência de vocês e o que vocês estão desenvolvendo. A nossa fala, hoje a gente se programou para falar um pouco, como eu tinha combinado com o Golim, o que a gente fez, principalmente naquele período inicial, né, que a gente começa, como o Golim disse, a gente começa no final do ano, né, foi um período muito difícil, as coisas ainda já caminhando na escola, mas a gente começando com o grupo do BIBID, então a ideia é mostrar um pouco como que a gente estruturou o projeto do BIBID aqui em Campo Grande, quais são as estratégias que a gente tem utilizado, então na nossa apresentação a gente focou bastante nisso, e assim, a título de registro, até anotei aqui que o Golim falou essa coisa dos relatórios mensais, né, então a título de registro a gente tem utilizado portfólios dos meninos, então eles vão, a cada atividade que eles precisam fazer, né, a cada ação do BIBID, a cada formação que eles participam, a cada palestra, né, cada aula que eles planejam junto com os professores, eles vão tudo anotando lá no portfólio. E a gente também tem o diário de campo, que é onde aí eu insisto com eles para que eles abram o coração aí e contem um pouco para mim dessa experiência de participar no BIBID, né, que a gente tem relatos aí de outros grupos em relação ao BIBID que falam como que essa experiência é transformadora mesmo na formação inicial e também os professores nessa formação continuada. Então, a gente tem também diários, que é mais aí uma troca de um desabafo, uma troca de cartas, não é nada acadêmico, né? Eles anotam ali um pouquinho o que eles pensaram, o que eles fizeram, o que eles estão sentindo. É uma coisa bacana também, até aproxima um pouco mais a gente. Bom, isso a título de registro. Mas o que eu quero compartilhar aqui agora é como que a gente pensou o projeto, né? Me falem aqui se vocês estão vendo. Peraí, só um pouquinho. Se vocês estão vendo aqui a minha apresentação. Apareceu sim. Apareceu? Tá, vou tentar colocar grande aqui. Então, como que a gente, né, eu acho que primeiro essa iniciativa foi muito interessante do grupo BIBID como um todo na UFMS, pensar esse compartilhamento de ideias, e aí o nosso núcleo de educação física está aí tomando a frente, né, e fazendo esse primeiro encontro, mas eu acho que os outros núcleos vão fazer depois. E a princípio a gente tinha pensado nesse tema, né? Então, educação física e BIBID, experiências em tempo de ensino remoto nas redes públicas municipais de ensino de Campo Grande e Corumbá. E em relação especificamente ao projeto de Campo Grande, a gente quer, então, dividir com vocês as nossas experiências com a pesquisação em uma comunidade de prática. E a intenção aqui hoje é explicar para vocês um pouco como que a gente tem feito isso. Bom, Luísa, tá em tela inteira aí para você? Tá a tela inteira aqui. Aí não tá? Não. Mas não tem problema, também tá aparecendo. A tela não tá curta, não. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo mudar a maneira de compartilhar. O Meet, ele tem andado dando umas falhas com o PowerPoint. Pelo menos o meu também. Por isso que eu pedi até para a Lene disponibilizar. O meu não deu muito certo. Aí, apareceu. Agora apareceu a tela toda? Maravilha, maravilha. Beleza. Então, olha lá. Então, como a gente falou, a gente estruturou a nossa ideia a partir de duas ideias centrais, a pesquisação e a comunidade prática. A princípio, esses dois nomes parecem assustar um pouco, mas a minha intenção aqui, a minha parte nessa apresentação, é aproximar vocês um pouco com dessas ideias, né? Então, primeiro a gente entender um pouco o que é a pesquisação. Às vezes a gente acha que é uma coisa muito difícil, muito distante, que está só lá na academia, na universidade e tal, mas a pesquisação ela é considerada hoje uma das
melhores formas, principalmente da gente trabalhar com professores na escola, porque é a ideia do professor reflexivo, do professor pesquisador. Então, professor que pesquisa e investiga a sua própria prática, né? Então, a pesquisação, ela vai ter algumas características essenciais. Então, ela propõe e ela permite um questionamento autorreflexivo, né? Então, o tempo inteiro, os participantes, e aqui no nosso caso, tanto os professores quanto os PIBIdianos, a gente se questiona sobre o que está acontecendo, a gente pensa sobre o que a gente está fazendo, para a gente recalcular a rota, né? A partir disso, a gente tem um aprimoramento, ou seja, uma melhora da prática, porque o tempo inteiro essa prática ela não é estática, a gente está refazendo, repensando, tentando melhorar, e ela também traz uma ideia de compreensão sobre as práticas, as próprias práticas, e sobre os contextos nos quais elas estão inseridas. Então, a gente sempre confronta, e os meninos vão explicar aqui, o Léo e a Camila, a gente sempre confronta com a realidade. Então, não é nada desconectado daquilo que a gente está vivendo naquele momento, né? Então, essa ideia sempre da gente entender a prática que a gente está inserido e também entender o contexto em que essa prática está inserida. Então, é o local e o global conectados, né? E aí a gente vai formando um ciclo que é movimentado sempre pela tomada de decisão por quem faz parte do projeto. Isso é uma coisa muito interessante, porque o tempo inteiro eu falo com os... no começo, né, eu tinha alguns acadêmicos aí que falavam, professora, mas a aula hoje, como vai ser? Professora, tem que fazer tal atividade, né? Então, ficava muito concentrado em mim, ainda fica às vezes, mas eu tento mostrar que nós somos um grupo que vai decidir coletivamente, e a tomada de decisão é sempre feita de maneira coletiva. Algumas coisas eu tenho que dar uns puxãozinhos de orelha, é normal, mas a maior parte das coisas, e as coisas essenciais, são decididas de maneira coletiva. Então, como que acontece esse ciclo? A gente planeja uma determinada ação, realiza essa ação, observa o que foi realizado, reflete sobre o que aconteceu para a gente recalcular a rota. Pensar novamente, planejar novamente, agir novamente, observar, e assim a gente vai caminhando. Os meninos vão mostrar na prática como que isso aconteceu. Essa ideia de pesquisação é uma ideia, então, de construção coletiva. É uma autorreflexão, mas que ela não é individual. Ela perpassa pelos sujeitos, mas ela envolve todo mundo que está ali no grupo. E por isso ela casa com uma ideia de comunidade de aprendizagem. O que é uma comunidade de aprendizagem? Uma comunidade de aprendizagem é um grupo, geralmente de professores, de acadêmicos, ou no nosso caso, que é maravilhoso, que a gente tem diferentes experiências, um grupo que une universidade e escola, né? Esse grupo tem algumas características principais. Então, aqui no caso, uma liderança compartilhada, que vai fornecer apoio aos membros. No caso, eu tenho exercido o papel de líder, mas em alguns momentos eu compartilho isso, principalmente com os professores, que hoje, os professores supervisores que hoje orientam os acadêmicos, né? Eu não faço esse papel de orientação, e alguns PIBIdianos também a gente tem alguns momentos de liderança compartilhada. Vou dar só um exemplo, agora a gente está fazendo uma camisa do PIBID. Eu não sei nem o que está acontecendo. Então, os meninos é que tomam a frente, estão fazendo o orçamento, o Léo fez o desenho, né? Então, só para vocês entenderem como que em alguns momentos, né, a gente vai compartilhando essa liderança. E com o grupo indo se fortalecendo, isso vai ficando cada vez mais gritante. Então, a liderança vai sendo compartilhada cada vez mais. As definições são também compartilhadas, então valores, visões, objetivos são compartilhados entre os membros. Isso não quer dizer que não existe diferentes opiniões dentro do grupo, isso é muito bacana porque a gente precisa negociar. Então, eu penso de um jeito, um acadêmico pensa do outro, o professor pensa do outro, e a gente vai negociando. O aprendizado, então, é coletivo, a gente sempre compartilha as práticas individuais com o grupo, né? Então, e um aprende, esse aprendizado é coletivo, porque quando eu escuto a experiência do outro, eu reflito também sobre a minha própria experiência. Então, a gente vai ali compartilhando as nossas experiências e aprendendo uns com os outros. E para que tudo isso aconteça, a gente precisa ter condições favoráveis, tanto estruturais como pessoais, para a realização da nossa comunidade.
o que agora está ficando muito falho em relação ao período de pandemia. O ideal é que a gente se encontrasse presencialmente. A gente sabe que muitos acadêmicos não têm acesso à internet como deveriam. A universidade falha, muitas vezes, de oferecer um acesso à internet. O governo falha de oferecer um acesso à internet. Então, a gente tem enfrentado muitos problemas em relação a isso. A gente tem se ajudado. Os meninos têm participado dos editais da universidade. Uns conseguem, outros não. E a gente vai dando a mão. Mas a gente sabe que as condições não estão tão favoráveis neste momento, né? Bom, existem vários tipos de comunidade de aprendizagem, várias teorias que embasam essa ideia de comunidade de aprendizagem, e nós nos apoiamos em uma delas, que é a comunidade prática. Então, só para vocês entenderem um pouco o que a gente pensou, a gente entende que a aprendizagem é uma prática social, né? Então, é um processo situado na produção e na transformação sócio-histórica que vai mudar o sujeito. A partir do momento em que eu aprendo com o outro, eu sou uma pessoa diferente no outro dia. Então, eu mudo quem eu sou a partir do momento que eu aprendo com o meu colega, né? As comunidades de prática, então, são da mesma forma que comunidades de aprendizagem, um grupo formado por pessoas que vão compartilhar esse interesse comum, no caso aqui, a educação física e o PIBID, né? E ela vai ter aí esse engajamento mútuo, esse empreendimento comum e esse repertório compartilhado. Então, a gente vai se ancorar nessa estrutura de comunidade de prática. Isso tudo parece muito teórico, mas é o que está por trás, é o que sustenta. A gente tem conversado bastante no grupo, até por causa da palestra da professora Selma Pimenta Garrido. Isso é o que sustenta, é a teoria que sustenta a nossa prática. Então, trabalhando com uma ideia de praxis, a gente vem trabalhando com essa estrutura, né? E agora os meninos vão mostrar um pouco, os meninos que eu falo, não sou tão mais velha do que eles, né, Léo? Mas os meus supervisores, então o Léo e a Camila, vão mostrar um pouco na prática como que a gente fez para tocar essa ideia coletiva, feita a partir da investigação, feita a partir da ação, pensando em formar sujeitos reflexivos e pesquisadores da própria prática. Vai lá, Cá. Camila, tá sem som, liga o seu som. Aí, Luísa, desliga o seu, não sei se vai atrapalhar. Foi? Foi. Ah, tá. Então, dando continuidade a isso que a professora Luísa apresentou para a gente, que é a nossa base, o que a gente pensou, na verdade, a Luísa e o Léo, todo mundo pensou junto, como que a gente ia apresentar esse momento que a gente está vivendo na escola para os meninos. Aí a gente pensou em começar lá do início. O que fez os acadêmicos escolherem a educação física? Porque cada um tem uma vivência diferente. Então, como vocês podem ver no slide, teve alguns que falaram que foi influenciado pela família, pela prática do dia a dia, às vezes não por uma modalidade específica, mas por diferentes práticas, algum esporte que chamou a atenção dele, e isso levou ele a escolher educação física. Professores, aí a gente entrou no assunto de professores que foram bons exemplos e professores negativos, no qual levou eles a escolherem a educação física por causa que queriam fazer algo diferente ou seguir a mesma linha daquele professor, e por questões de saúde, começou a praticar por uma necessidade e se encontrou naquilo. Então, nesse momento, a gente reconheceu diferentes vivências de educação física que levou os meninos a entrarem na educação física para uma futura profissão, e isso ir para a escola. Pode passar, Luísa. Aí, nossas reuniões do grupo foram da síncrase à síntese. A gente discutiu, depois disso, que entendemos que cada um teve uma vivência diferente e isso levou eles para a educação física, como que eles iam mostrar para a gente. A gente teve essas diferentes atividades,
a foto voice, linha do tempo, entrevistas, leituras de textos e o relatório. Na foto voice teve a trajetória que a pessoa levou uma foto mostrando o que representava a educação física para ela naquele momento. Ela teve o e nisso ela também mostrou para a gente o que tem uma boa aula de educação física. Então, eu pego uma foto lá da minha aula que eu dei na escola. O que tem uma boa aula de educação física? Apareceu vários conteúdos que depois a gente aprofundou e discutiu. A linha do tempo, no qual os acadêmicos e nós professores também mostramos aonde que a educação física esteve presente na nossa vida, uns teve desde lá do início e outros mais para frente, quando ele, enfim, decidiu escolher cursar o curso de educação física. A gente fez entrevista com pessoas que estavam próximas da gente nesse momento que a gente está de pandemia, tendo que ficar mais em casa, pessoas que estão na nossa convivência perguntando qual foi a sua experiência na educação física e escolar, o que você tinha na educação física lá na escola, se era bom, se era ruim, um bom professor, colegas, enfim. E nisso a gente foi discutindo passo a passo. Tivemos leitura de textos sobre percepções dos alunos com a educação física escolar também, que teve textos que a gente leu falando de pesquisas que fizeram com alunos na escola, com acadêmicos que iam para a escola para ver o que eles enxergavam da educação física, diferentes visões. E, por último, assim, a gente teve o relatório do PNUD, que foi sobre um desenvolvimento para saber como que as pessoas tinham acesso e onde elas tiveram acesso com a educação física. Se eram mais em academias, em parques, ou na escola, que foi algo que a gente comprovou pela dificuldade que tem em acesso em atividade física, seja ela por questões de saúde, questões de lazer, em inúmeros pontos, mas em um lugar onde todas não, a maioria das pessoas tem acesso com a educação física é na escola, que é onde a gente quer estar atuando e estamos, mas de forma remota. Pode. Cá, deixa eu só, antes de a gente passar, eu não sei se o Paulinho teve acesso a esse relatório. Esse relatório foi um relatório produzido, um relatório das Nações Unidas, ele foi feito em vários países, um deles foi o Brasil, e aqui no Brasil eles reuniram vários pesquisadores de várias universidades diferentes, né? Então, Soraya Darido, lá da Unesp, ela ainda estava trabalhando na época, o Fernando Gonzalez, do Sul, o Edson Jesus Manuel, Walter Bracho, Lino Castellano, eles conseguiram reunir lá um grupo enorme de pessoas e eles fizeram, é um livro maravilhoso, inclusive, porque tem essa síntese das atividades físicas e esportivas no Brasil como um todo, né? E o que a gente viu bastante, como a Camila falou, a gente estudou alguns gráficos que estão lá, o que a gente viu é que o exercício físico e atividade física, o acesso à permanência, está diretamente relacionado às questões de classe social, às questões de raça. Então, pessoas mais pobres, mulheres e negras, têm menos acesso do que as pessoas ricas, homens, brancos, isso é óbvio, né? E aí, o que a gente concluiu na nossa discussão, como a Ká falou aqui, é que o único lugar onde todas as pessoas, porque todo mundo vai para a escola, vai ter um contato com a educação física, pelo menos entender o que é na escola. E se a gente for pensar o que é uma boa aula de educação física, o que a gente tem que oferecer como uma boa experiência de educação física, essa boa experiência tem que ser oferecida na escola, porque pode ser que depois essa pessoa não tenha mais acesso. Então, um relatório maravilhoso, tem vários textos de vários autores diferentes. Isso é só um pequeno resumo, depois eu tenho material, posso até compartilhar com vocês também. Legal. Aqui, e depois das nossas várias discussões que a gente teve, do que levou, como que foi, como que as pessoas veem a educação física, nós tivemos temas geradores nas reuniões
em questão com o que tem uma boa aula de educação física. Aí foi os próprios pibidianos que falaram e estudamos um pouco mais a fundo sobre a didática, o papel do professor, uma aula inclusiva, os materiais que fazem diferença na aula de educação física, a criatividade do professor, o currículo que o professor segue, o currículo da escola, uma aula lúdica, o que vem a ser o lúdico, o conteúdos que às vezes os professores repetem, às vezes trazem de forma diferente, apresentam para os alunos na escola, né? E os saberes, que a educação física, ela vai além de uma aula sistematizada ali na sala de aula, na quadra. Ela vai para a sua vida. Tanto é que hoje a gente está aqui falando sobre a educação física, que a nossa disciplina preferida não ficou só lá na escola, a gente trouxe para a nossa vida. Então, tem diferentes pontos que foi o nosso ponto principal da discussão sobre uma boa aula de educação física, que foram esses temas. Legal. Todos me escutam bem? Tudo bom. Está me ouvindo, Léo. Beleza. É interessante a gente observar que esses seminários eles aconteceram, né, os estudos aconteceram no período não letivo da universidade, os acadêmicos, a partir de toda essa mobilização que foi gerada, foram se gerados temas e, a partir daí, a pesquisa dos materiais, dos artigos, dos textos, para depois a aplicação a apresentação desses seminários. E o valor disso ele é muito grande, porque assim, a gente até conversou durante uma das reuniões sobre a importância desse momento preparatório para o acadêmico ele adentrar no ambiente escolar. Porque se não tivéssemos esse contexto de pandemia, o rito normal seria que o acadêmico adentraria o programa e já estaria inserido dentro da escola e iria, né, passar por esse processo das reuniões, dos estudos e tudo mais. Mas perante a realidade da pandemia, nós tivemos essa possibilidade de uma preparação, de uma sensibilização, de pegar, né, esses elementos esparsos da experiência pessoal, né, da vivência que teve dentro do ambiente da educação física escolar, da vivência com o esporte fora do ambiente escolar, o porquê dele ter escolhido a educação física, tudo isso ter gerado, né, aqueles temas, né, o que se tem dentro de uma boa aula de educação física, para quando ele, dentro da observação, dentro do acompanhamento das aulas na escola, o pibidiano ele possa ter esse olhar mais criterioso, mais sistematizado perante, né, as atividades que vão ser desenvolvidas, tanto as de observação quanto aquelas de intervenção. Então, essa fase 1, né, do projeto, foi a preparação, eu vejo como que foi um grande trunfo, né, essa dificuldade da pandemia que nós tivemos, que gerou, né, esse bom benefício. E aí a gente adentra na segunda fase, que agora é o confronto com a realidade. A gente passou toda essa fase de preparação do final do ano, né, até agora o início de fevereiro, até meio de fevereiro, nós tivemos os seminários, e agora adentramos na reta final de fevereiro para agora, né, estamos vivendo essa fase de confronto, que é a observação da realidade pelos alunos, pelos pibidianos. Então, a gente está num contexto de reinvenção, né? A gente está em aulas remotas, a realidade, pelo que eu observei do relato da professora, é muito semelhante à nossa realidade, grupos de WhatsApp, com cadernos, né? Ano passado, nós tínhamos autonomia na produção dos cadernos, e aí as escolas produziam os materiais, e nesse ano nós estamos com cadernos estabelecidos pela secretaria, né? O que existem diversos senões nessa realidade aí, diante enfim, uma discussão sobre a qualidade, sobre a aplicação dos cadernos da forma como estão sendo colocadas para as escolas. Então, os alunos eles estão fazendo uma observação sistematizada, participando dos grupos de WhatsApp, das turmas que eles estão acompanhando. Na
na minha escola, é uma escola de tempo integral, e nós temos uma realidade de pré-educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental, né, a fase 1 do ensino fundamental, então crianças até 10 anos. E eles estão inseridos de acordo com o cronograma nas turmas de 4º e de 5º ano. E nós temos alunos nessa faixa etária, nesses grupos aí. Na turma da Camila, eles estão divididos em três dias e acompanham turmas de 3º ano e a faixa etária do 6º ao 9º ano, né, que é a fase 2 do ensino fundamental. Também as realidades das escolas, elas são bastante semelhantes no modo de execução dessas aulas remotas. Eles passaram também por um período de planejamento, de observação, de análise, né, tanto do referencial curricular provisório, que ele está em construção, né, agora com a base nacional sendo efetivada, mas, além disso, tem um referencial circunstancial que foi elaborado devido à pandemia. E aí eles fizeram essa análise, essa observação, né, sobre os documentos e também os cadernos que estão produzidos, buscando ver coerências, incoerências dentro desses documentos. E nós estamos agora, já chegando próximo enfim, agora em abril, nós começamos com algumas intervenções dos próprios acadêmicos, que eles, a partir do conteúdo que já está estipulado pela própria secretaria, eles, em conjunto, né, nós, professores supervisores, com eles, e também a supervisão, acompanhamento da professora Luísa, eles fizeram a elaboração, a produção de aulas, que no primeiro momento foi teste, né, foi uma aplicação realizada dentro do próprio grupo dos PIBidianos, né, apresentando o material, os vídeos produzidos, as atividades propostas, e aí todo mundo comentando, tecendo comentários, fazendo apontamentos para melhorar, né, aquela produção, e aí agora eles estão no momento de aplicar, né, de encaminhar essas aulas aos acadêmicos, aos alunos da escola, para enfim, ter essa devolutiva deles, né? Enfim, então aplicando de fato as aulas com os alunos. E com tudo isso, né, a gente vê a comunidade de prática ela acontecendo de forma efetiva, né, nessas inter-relações aí, nesses diferentes níveis de experiência, da professora Luísa, né, em nível universitário, de nós, enquanto supervisores, com a experiência de já estar um passo à frente na questão profissional, e daqueles que estão, né, os PIBidianos, no processo de formação, todos esses saberes eles vão sendo trocados e todos se colocam numa condição de professores e de alunos ao mesmo tempo, né? Isso somente engrandece o trabalho que é, de fato, colocado lá na ponta para o aluno da escola. Isso favorece e traz mais benefícios para esse aluno que recebe esse material. E é isso que nós temos para comentar sobre essa fase 2, que nós estamos nesse processo aí de construção, né? Nós estamos no 2º mês ainda. Legal, bacana. A gente colocou aqui umas referências da nossa apresentação, e depois a gente pode também disponibilizar, né, a apresentação para... Ô, Luísa, deixa aquela parte inicial da apresentação sua em tela, eu acho que fica legal. Deixa eu ver aqui. Essa aqui? Perfeito. Beleza. Então, assim, acho que, só para encerrar, a nossa ideia, a gente se alongou aí um pouco, mas a nossa ideia era compartilhar aí um pouco dessas estratégias que a gente fez. Eu acho que o que esse grupo tem construído de mais bacana é, assim, como eu disse, nós estamos vivendo adversidades, né? Não é a estrutura ideal que a gente queria, mas essa ideia de pensar junto e que os temas de discussão, os temas de planejamento, eles possam emergir do próprio grupo, né, a partir das nossas reflexões, isso faz com que a gente tenha aí um aprendizado coletivo muito interessante. E agora a gente entra nesse ciclo de observação, planejamento, né, produção de aulas, e depois eles vão refletir sobre como foram essas aulas, né, para a gente ir sempre melhorando. Acho que a ideia é essa.
Aí eu não sei, Golim, como que a gente pode organizar, se a gente abre para 3 perguntas, se os meninos querem conhecer mais o trabalho de um grupo e do outro. Eu acho que sim. Pelo menos 2 ou 3 aqui para vocês, né? Alguma curiosidade, e daí para cá, sei, alguma coisa nesse sentido. Pelo menos para ter uma interação. Aí a gente vai fazendo a lista aqui de quem levantou a mão, se tem alguma pergunta, algum comentário. Tá. Quando eu estou compartilhando a minha tela, eu não consigo ver vocês. Eu vou tentar entrar pelo celular e deixar mudo. Deixa eu só deixar mudo aqui, que talvez eu consiga acompanhar. Saiu da sua tela. Saiu a tela. Saiu a apresentação. Aí voltou. Bom, a Luísa está muda aí, né? Mas eu estou aqui, vivo. Tem alguém aí que gostaria? Pode levantar a mão ou abrir o microfone e perguntar, fica à vontade. Camila. Camila levantou. Calma aí, vamos fazer uma lista, Camila. Eu já passo para você. Camila, aí de Campo Grande, a professora supervisora. Os alunos, vamos se arriscar. Vamos lá, pessoal. Natan, também de Campo Grande. Natan. Estamos aguardando aí o pessoal aí. Pode abaixar a mão, Natan. Pessoal de Corumbá, que queira fazer alguma pergunta. Ou algum comentário, enfim. Aqui é o espaço do diálogo, né? Ninguém de Corumbá? Bom, então eu me inscrevo. Quem que levantou a mão aí? Agora eu não consegui ver. O Arthur. Arthur, obrigado, Arthur. De Corumbá. Mais alguém de Corumbá? Mais alguém? Então vamos lá. Camila primeiro. Depois a gente joga um para Corumbá, volta para o Natan. Pode ser? Liga o seu microfone, por favor. Então, eu gostaria de saber como que está sendo a produção dos cadernos aí, que eu vi que agora vocês têm uma liberdade, a escola, para estar produzindo o caderno, e eu queria saber se a professora está fazendo sozinha, se está tendo a intervenção dos acadêmicos, como que está sendo a elaboração. Legal, vou passar a palavra então para a Lena e tentar responder, e vai entrar um pouquinho no trabalho mais atual do que desse primeiro processo. Oi, Camila, tudo bem? Então, no ano anterior, igual eu disse, era a CEMED que mandava os conteúdos, e realmente, para a realidade da nossa escola, pelo menos, estava, digamos assim, muito fora. Agora que nós temos a liberdade, de acordo com a base comum curricular, mas o próprio município criou um guia que fica lá no sistema já, de acordo com a pandemia, né? Para esse momento, um guia curricular, onde a gente segue. Essas atividades eu estou fazendo até então. Aí agora, nesse processo, depois das capacitações que os alunos tiveram, nós elaboramos um vídeo, juntamente com o professor Carlos, né, eu orientando diretamente os acadêmicos, eles elaboraram um vídeo, pegaram a minha disciplina, que agora é o bloco 3 da entrega da apostila, e aí fizeram uma sequência didática desse vídeo, explicando a atividade de uma forma mais prazerosa para a criança entender. E aí a gente insere lá no grupo de WhatsApp dos pais. No próximo momento, eles farão as atividades, igual vocês estão fazendo aí já. Entendeu? Obrigado, Lene. Se ficou alguma dúvida também, a gente pode depois abrir de forma particular aí para
para ter uma interação também dos supervisores. Eu já inscrevi não sei se eu peguei o nome certo, Ivanilza, tá? Eu vou passar a palavra então para o Arthur, por gentileza. Eu posso falar? Ivanilza, só um minutinho, tô indo na sequência aqui, tá? Ok. Arthur, pode abrir o microfone, por gentileza? Arthur tá aí? Tá me ouvindo? Voltei, que eu dei uma caída. Em relação também a como... Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Como está sendo elaborado e de que forma vocês também estão desenvolvendo esse caderno de atividades? Vocês estão em parceria com... É mais para os alunos, eu acredito. Em parceria com os professores, ou vocês apenas também estão em um processo de observação ainda? Como está sendo trabalhado? E se vocês já têm em mente alguma coisa para que possam já começar essas atividades? Obrigado, Arthur. Não sei quem gostaria de responder, dentro do grupo aí de Campo Grande. Deixa eu aparecer aqui só para eu ver se algum dos meus acadêmicos aí quer responder essa questão. Gustavo, Iva, Vinícius, os que eu estou olhando aqui. Tá aparecendo na gravação, você percorrendo eles aqui. Beleza. Quem que pode contribuir aí? Deixa em tela sem ser apresentação, então, Luísa, só aquela página inicial do... Mas eu não consigo, senão eu não consigo. Ah, tá, beleza, desculpe. Entendeu? Eu tenho que vir aqui, ó. Tá. Senão eu não consigo ver vocês. Não, tranquilo. Eu posso responder. Então, aqui os cadernos foram elaborados pela CEMED, pela equipe técnica, e foi criado um currículo circunstancial. E aí os professores estão utilizando esses cadernos e também estão fazendo atividades complementares. E fazendo as aulas no grupo de WhatsApp, e estão conversando com os alunos, compartilhando ideias, e é isso. E aí, só para complementar aqui o que a Iva falou, Arthur, os nossos PIBidianos foram divididos em grupo, cada grupo recebe um tema, né, do caderno, por exemplo, luta e briga, né, teve um texto sobre isso, com atividades sobre isso. Então, os PIBidianos produziram uma aula sobre isso, né, então, apresentando o conteúdo, apresentando as atividades do caderno, e também produziram um vídeo, pegaram também vídeo do YouTube e tal, montaram uma aula para ser disponibilizada na turma, no grupo do WhatsApp daquele ano. No caso, se eu não me engano, foi o grupo da Hélida e do Ângelo, se foi 7º ano ou se foi 6º ano. Então, eles todos estão divididos assim. Então, por exemplo, Matheus, Juliana e Amanda produziram sobre ginástica. Então, eles pegaram o texto do caderno da CEMED, como a Iva disse, produziram uma aula em cima daquilo ali, né? Nós estamos só na fase de teste. Então, eles apresentaram dentro do grupo PIBID, reformularam, e aí deixaram uma aula pronta para ser disponibilizada no grupo do WhatsApp do 3º ano, se eu não me engano, que foi essa aula. Sim? Beleza, vamos na sequência aqui. Natan. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da experiência, que eu sou do Residência Pedagógica, né? E aí a professora Luísa fez esse convite lá para a gente estar aqui, para escutar as experiências de vocês e também para compartilhar um pouco de como que é, que no caso da residência ele seria o estágio, né? Mas, assim, vou falar mais uma coisa rápida para compartilhar mesmo como que é. Primeiro,
eu também lá que eu era do PIBID, já fui do PIBID anteriormente, e essa experiência que eu tive no PIBID me ajudou muito agora que eu já estou na reta final da faculdade, né, estou no 7º semestre, então todo o conhecimento que eu tive no PIBID me ajudou muito, comparado aos alunos que não fazem parte disso, né. E aí no Residência, a gente tem uma dinâmica muito parecida com a que vocês estão tendo, né, de observações, de dar aulas, e todo esse processo, só que é um processo um pouco mais curto, né, porque como a gente tem que fazer os estágios. E a questão dos cadernos, é como a Ivanilza disse, né? Os cadernos vêm da CEMED, e aí a gente, como acadêmico do Residência, a gente tem que pegar esses cadernos, seguir ele à risca, e aí a hora que acaba as atividades do caderno, a gente começa com atividades complementares, e aí vai do acadêmico montar as atividades junto com o grupo todo, né? Com os professores que tem da escola e com os coordenadores. É mais isso, e acho muito interessante essa dinâmica também que o Corumbá trouxe, de fazer uma plataforma, é uma coisa que a gente não, que é uma coisa diferente, né, do que acontece aqui, e é muito, muito interessante essa maneira de tentar fazer. Obrigado, Natan. Luísa, quer falar alguma coisa? Tem aqui na fila também, porque a gente vai ter que limitar por conta do tempo, né? Inclusive, acho que para subir esse vídeo depois, né, Luísa? Isso. Tem aqui inscrito a Ivanilza e Tyron. Isso, Tyron. Posso perguntar? Pode ser. Eu queria saber como é que está sendo a participação dos alunos aí em Corumbá. Já podia emendar, Tyron? Qual que seria a sua pergunta? Olá, boa tarde. Dá para me ouvir direitinho? Sim, ótimo. Eu queria saber da parte dos acadêmicos, como que eles estão achando esse sistema online nas escolas e se eles tiveram dificuldade, quais foram elas? Obrigado, ótima pergunta. Professor e aluno, e no retorno das atividades também. Obrigado, ótima pergunta, porque agora eles vão ter que falar ali, né? Então, Ivanilza vai ter que responder aí a professora Lene, e a pergunta do Tyler eu vou escolher alguém aí para responder, ou alguém do curso de Corumbá se autodeclare, sem ser o Arthur, para falar um pouquinho. Olha, eu vou responder da Ivanilza, né? E aí os ibidianos daqui respondem do Tyron. Isso? Tyron? Isso. Ivanilza, quando a CEMED enviou os cadernos de atividade, eles mandaram muita atividade que o aluno tinha que reproduzir vídeo, áudio, foto, para enviar para a gente no grupo de WhatsApp. Não deu certo. Era 1 ou 2 alunos por turma que a gente tinha um retorno. Eu não sei se por vergonha, por falta de dados de celular, dos pais, não sei. Enfim, agora, depois que passou para a gente, aí eu adotei de fazer uma apostila onde ficasse de acordo, eu faço junto com a regente, né? Para a gente tentar que esse aluno, ele faça, até para eu ter como avaliá-lo, porque se for de outra forma, eu não consigo. E aí o retorno dele está 100%. Ainda hoje eu fiz a correção na escola, e as turmas que eu pego, que é do pré ao 2º ano, todos entregaram atividade feita. Eu não sei se consegui responder sua pergunta. Obrigado, Lene. Quem responderia aí para a gente, fazendo favor, o Tyron, sobre essa questão da questão remota, tal, das dificuldades que vocês estão tendo enquanto alunos ou não? Quem poderia aí responder? Ô, Fábio? Pode ser. Arthur, só para não monopolizar, se ninguém responder, eu passo para você. Fábio, você está aí? Sim, professor. Poderia responder, por gentileza? Quer que ele repita a pergunta? Pode repetir, fazendo favor? Claro, só um momento. Eu queria saber a sua opinião sobre o que você achou do sistema online nas escolas que adotaram, né? E qual foi essa dificuldade
entre sua relação entre professor e aluno, ou algum momento que você passou assim? Olha, na realidade, o, o real era, o necessário é ter o contato direto com o aluno, né? Porque cada aluno, ele é diferente de um do outro. E essa vivência, além da teoria disponibilizada pelo coordenador, supervisor, ia conciliar de uma maneira essa vivência com a escola, com o ambiente escolar. E essa é a dificuldade de não ter um contato direto com o aluno. E também a gente teve a colaboração da supervisora de poder ser ajudado por ela, de ter agora há pouco, semana antes, esses dias, a gente fez um vídeo já, de uma certa maneira, tendo contato com os alunos, um vídeo didático, por exemplo, de brincadeiras tradicionais, no meu caso, eu tive que explicar uma aula, dar uma aula através de um vídeo, e isso foi gratificante. Não sei se eu respondi a pergunta. E assim, tem que colocar também, viu, Tyron, que aqui a questão online, ela é, vamos dizer assim, semi-online, né? Ela é online para, de repente, mandar as coisas, mas uma realidade online, ela não está acontecendo como nós estamos agora, entendeu? Só para deixar claro para vocês terem noção, as famílias estão indo, né? Teve esse movimento da plataforma, o Targo, né? O Targo remoto e tal, mas hoje as famílias vão até a escola, retiram as atividades, desenvolvem as atividades em casa e dão retorno à escola. Não sei se era... E aí, com certeza, os alunos que estão envolvidos estão, de certa forma, vivendo na formação deles umas coisas, uma presença mais online, né, da formação, mas a escola, aqui, pelo menos, ela não está no mesmo compasso. Não sei se a Aline quer falar alguma coisa nesse sentido, ou se mais algum aluno quer falar. Arthur queria falar aquela hora. Na verdade, o que a gente estava acompanhando através da capacitação que teve, né, dos professores no começo do ano letivo, é que essa plataforma ela sofreu uma mudança também, né? Então, assim, tanto os professores como nós, que ainda não tivemos essa experiência com a plataforma, foi bem desafiador tentar entender como se manuseia, porque até então era tudo à mão, era tudo ali. E agora ter essa plataforma talvez ajude, né, todos os professores, até mesmo a gente entender, mas vai precisar de mais tempo, na verdade, né, para que a gente possa se adaptar. E não só isso, mas também o não ter o contato, né, como o Fábio falou, complica mais ainda, porque cada aluno é aluno, cada aluno tem sua dificuldade de entender, de manusear, de comportamento, então é um desafio grande que a gente tem que se renovar a cada dia sobre isso. Legal. Só complementando, Bolinho, acho que tanto a pergunta da Iva quanto do Tyron e a oportunidade que vocês, né, a oportunidade que essas perguntas deram para que vocês compartilhassem a realidade de vocês, eu entendo que aí vocês têm um problema muito maior de internet, você sempre fala isso comigo, né, conexão é difícil e tal, mas aqui a gente não está vivenciando uma realidade diferente. Acho que a pergunta da Iva, essa preocupação de participação dos alunos, é isso também. A gente tem 3, 4, acho que Camila e Léo podem falar melhor, mas geralmente a gente tem retorno, assim, de 3, 4 alunos pelo WhatsApp, sabe? O que vem em massa mesmo são os cadernos. Então, assim, principalmente porque o celular, às vezes é um celular para casa, esses meninos, né, tem que esperar os pais saírem do trabalho para fazer atividade, então o caderno fica muito mais fácil. Agora, gravar um vídeo, igual, né, a gente pede sempre para eles gravarem um vídeo fazendo atividade prática e tal, a gente tem retorno aí de 3, 4 acadêmicos. Eu vejo sempre a Camila insistindo lá com os dela, né, no grupo dela, os grupos que são os maiores, que teriam aí essa liberdade, mas não têm acesso à internet também.
né? Então, não tem um celular, não tem um acesso à internet, que eles consigam ali acompanhar a aula. Então, acho que, como o Arthur disse, a plataforma é interessante, precisa de mais tempo, mas eu realmente duvido muito que isso seja uma realidade, assim, que alunos e famílias consigam ter computador, internet, celular para acessar essa plataforma. É uma coisa bem acho que, fora, né? Assim, e soma-se a questão também da nossa área, né, de objeto, né, a nossa área de conhecimento, né. Não estou querendo aqui dividir a nossa área em teoria e prática, mas ela é essencialmente uma área que lida com o corpo, lida com o movimento, né. E isso, quando chega na família, né, as demandas, algumas entendem, outras não, né. E a vida corrida dessas famílias, a gente percebe que elas tentam atender aquilo que, infelizmente, acham que é essencial para o seu filho, enfim. Mas, além de todos esses problemas, uma coisa interessante que o Leonardo falou, é Leonardo, né? Isso. É a questão que, no meu ponto de vista, e acho que na fala dele, acho mais ou menos isso, né? Ele usou o termo, inclusive, um trunfo, né? A pandemia, de certa forma, para o PIBID, né, foi também um local de oportunidade, porque imaginamos que a vida estivesse, entre aspas, normal, e os alunos fossem entrar aí a partir do meio do ano no PIBID, né? E a escola, ela é toda dinâmica. Vocês imaginem como que seria esse acesso, essa entrada desses alunos na escola, né? O envolvimento com os professores, a rotina, o dia a dia. Então, assim, em termos de maturação, né, eu acho que foi uma oportunidade. Não estou querendo falar bem da pandemia, mas eu falo em termos da preparação, do estudo, dessa fase que foi exigida, de certa forma, que a gente, vamos ter que olhar, então, para aquilo que é possível. E o que é possível é olhar as experiências, é estudar sobre essas experiências. Então, isso deu, de certa forma, esse trunfo, né, se é que eu entendi da forma correta, e dá uma chance maior de maturação. Então, gostaria de deixar isso registrado, que a gente tem que, de certa forma, utilizar as oportunidades, e no caso, eu acho que isso foi, apesar das intercorrências, uma oportunidade. Então, eu aproveito para não falar muito, agradecer esse primeiro momento, né, muito relevante, de experiências, né, que vocês estão fazendo aí, que a gente traz para a nossa realidade, agradecer a oportunidade, a compreensão de vocês, e dizer que nós estamos vivendo uma fase diferente da nossa vida, mas isso nos impele também, ou nos transforma, ou nos leva a encarar os problemas de frente, que é o que vocês estão fazendo. Tá? Então, nome aqui do curso de Educação Física, do PIBID, dos PIBIDianos aqui daqui de Corumbá, nossos sinceros agradecimentos pela oportunidade. Bacana, Golinho. Eu acho que foi muito rico esse primeiro momento. E, assim, agradecer a oportunidade de ouvir também vocês um pouco. E eu acho que dividir com todo mundo a nossa ideia, né? Que esse foi só o primeiro passo. E que a gente tem, eu e o Golinho, a gente conversou aí sobre a possibilidade de criar outros momentos de compartilhamento, né? Então, pode ser que aí no final do primeiro semestre, né, ou mais para frente, quando a gente já tiver mais aulas, né, tiver entrado nessa fase aí, que talvez a gente possa juntar os dois grupos, debater, né, pensar estratégias juntos, compartilhar, ver o que um está fazendo, o que está fazendo, essa troca de experiências. Então, acho que esse primeiro passo de hoje foi muito importante para a gente conhecer um pouco a realidade, né, de um núcleo e de outro, mas que a gente vai ter mais encontros por aí. Então, agradeço aí a Rose, né, que compartilhou suas experiências aí. A gente sabe que não está fácil para ninguém, mas que a gente está dando um jeito, né? Estou vendo aí a Camila e o Léo também se virando na escola, e a gente vai continuando, né? Então, que bom que o PIBID dá também esse gás, né? O Léo sempre fala isso, traz um gás, né? Uma experiência nova para a gente continuar aí na luta, né? Então, muito obrigada. Vou pedir para todo mundo agora abrir aí as câmeras, aí quem puder,
Aí, quem puder, eu não sei como faz esse negócio aí de tirar uma foto, mas eu já vou parar também a gravação, depois que vocês aparecerem todos. Léo, tira um print pra gente, Léo? Apareçam aí, galera, quem puder aí. Legal, muito bom, assim, ver vocês. É tão difícil, né, esse momento dessa distância, né? Deixa eu tentar aumentar o meu mosaico aqui, só está aparecendo 9. Se for lá no layout, Léo, eu posso tirar também, alterar o layout. Eu já vou parar a gravação aqui, tá, Luísa? Beleza. É só interromper e já grava, né? É. Já vai chegar no seu e-mail. Salve.